Irmão, a parábola de hoje é sobre um credor, né? E alguém que estava com uma, né? Que estava com uma dívida imensa para poder ser perdoada. E na época acontecia o seguinte: quando uma pessoa estava com uma dívida imensa que não podia pagar, aquela pessoa ia presa. Quem entendeu bem aqui? Ou então ela era levada como escravo, inclusive seus filhos. Avaliava o que ela tinha, então não dava. Então qual o valor de um escravo? Então você, esposa, filho. Quem entendeu bem aqui? Amém? É real isso, tá? Vamos lá. Isso acontecia muito, tanto em Israel quanto no mundo, né, antigo. Isso era uma realidade. A pessoa era vendida como escrava por causa disso. Era escravo, estava devendo, não tinha como, e era a lei, e a pessoa ficava não sei quanto tempo, né, para pagar como escravo, ou então ela perdia a liberdade o resto da vida. Acabou a vida da pessoa e da família dela. Então, ter dívida na época era algo muito ruim. Ter dívida era algo desesperador. Quem está entendendo bem aqui? Você não tinha para onde fugir, que se você fugisse era o devedor, onde pegasse você, pior, porque o escravo fujão era açoitado e morto. Então, tinha dívida, acabou. Estou sendo claro aqui, gente? Acabou. Por isso que a Bíblia, quando fala sobre dívida, nossas dívidas, Jesus fala assim: perdoar as nossas dívidas. Por quê? Se nós não formos perdoados, nós estamos escravizados pelo pecado. Se pecou, você está em dívida. É por isso que a dívida é paga pelo sangue de Jesus. Deu para entender bem aqui? Amém? Mas quem pagou pela nossa dívida? Quem? Não foi você. Fala com o irmão que está ao seu lado, tira o cavalinho da chuva. Você não tem condição de pagar pelos teus pecados. Porque o teu sangue já está impuro. Não é? Se você pecou, sujou. Está sujo. Quem está sujo, com o nome sujo, tem crédito? Então, como é que pode comprar alguma coisa? Nem assim mesmo. É ou não é? Então, essa é uma realidade. Nós pecamos e quem peca está com dívida no mundo espiritual. E no mundo espiritual com dívida não tem como você mesmo pagar a sua dívida. Você não tem como pagar. Aí que o Senhor providenciou o pagamento da nossa dívida, porque a nossa dívida do pecado ela é muito alta, é mais alta do que você pode suportar. Porque é uma dívida de morte. Porque qual a sentença? Não tinha uma lei que não pagou, a pessoa era vendida como escravo? A lei de Deus é assim: pecou, ou seja, entrou em dívida espiritual, qual é a sentença? Qual a sentença? Mas é uma morte eterna. Então não tem solução. Pecou, está no inferno. Estou sendo claro aqui? Aí o que Deus faz? Eu tenho que resolver o problema desse pessoal problemático. É problemático ou não é? Quem é problemático aí? Eu. O que eu vou fazer? Eles não têm como pagar. Então eu preciso arrumar um jeito de pagar. Mas olhou para a terra, não tinha ninguém justo. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que eu mesmo resolver a vida deles. Eu vou lá e vou morrer na cruz e derramar o meu sangue, que é puro, que é justo. Vou derramar minha vida pela vida deles. Quem é que se anima a sofrer por alguém que não merece? Quanto mais morrer. Por isso o nosso amor por Cristo tem que ser muito grande. Porque o amor dele pela gente foi a própria vida dele. Então, quando a gente fala que ama a Cristo, mas valoriza qualquer outra coisa na vida, não ama nada. Você ama a tua vida e aquilo que ele te deu. É tudo contação de história. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Fala com o irmão que está falando, é a escola dominical. Ou você aprende ou aprende. Amém? É ou não é? Então, não vem só à noite. Então, na realidade, a nossa dívida com o Pai é algo altíssimo e só foi paga essa dívida porque Jesus nos perdoou os pecados. E esse perdão é uma necessidade de todo ser humano. De todo o quê? Ser humano. Mas para eu obter esse perdão, eu preciso primeiro fazer duas coisas que são muito importantes. Primeiro, eu preciso compreender que eu estou em dívida. Amém? Tem gente que é maluco. Está devendo tudo e ainda quer comprar as coisas.
É ou não é? Mas tudo bem. Eu tenho que entender que eu estou em dívida. Se eu estou em dívida, eu preciso o quê? Reconhecer essa dívida. Concorda comigo? Eu estou reconhecendo essa dívida. E aí, no reconhecimento da dívida, eu preciso ter uma outra atitude. Eu agora não tenho como pagar, eu preciso correr atrás de quê? Do perdão da dívida. Preciso correr atrás do perdão da dívida. Como é que eu faço? Eu vou pedir alguém que pode pagar por mim, para mim. Ou vou lá falar com o próprio credor, me ajuda aí. Se for o banco, tu vai preso mesmo. Vão tomar tudo, teu carro, tomar tudo. Mas, no nosso caso, o nosso Deus é misericordioso. Aí você corre para quem? Para Ele. E aí fala o quê? Senhor, me ajuda aí. Eu preciso ser perdoado, eu preciso dessa ajuda, porque senão eu estou no inferno. Minha vida não vai andar. Aí o que Deus faz? Você confessa o teu pecado? Confessa. Se você confessa, eu vou fazer o seguinte: eu vou pagar por você a tua dívida. Aí o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quem está entendendo bem aqui? Sabe por que eu acho tão maravilhoso nisso também? É porque não tem um indivíduo, ninguém, que possa dizer assim: eu mereço perdão. Por mais vaidoso que você seja. Isso é ótimo, gente, porque desenvolve na nossa vida uma coisa chamada humildade, e diga-se de passagem, todos nós precisamos desenvolver, porque o ser humano é arrogante por natureza, não é vaidoso, não é verdade? Ele quer merecer tudo, e nem tudo a gente consegue merecer, e principalmente a nossa vida, não tem como, né? Amém? Primeiro passo, quem pagou para nascer? Não pagou, não? Não? Então você existe de graça? Então Deus te deu a primeira vida gratuitamente? Aí Ele deu uma vida gratuita, aí você vai desperdiçar. Aí agora, poxa, como é que Ele não me perdoa? Poxa, te deu uma vida, desperdiçou, ainda quer outra. A humildade agora tem que ser maior. Quem entendeu bem aqui? Amém? Amém? Eu estou sendo claro aqui, gente? É importante a gente sair daqui. Jesus falou que o povo perece por falta de quê? Conhecimento. A gente tem que ter conhecimento. Então, o que Ele faz com a minha vida? Ele me deu uma vida, eu faço lambança, aí eu tenho que entender que eu fiz lambança, eu tenho que ir até Ele, pedir perdão, e aí Ele vai fazer o quê? Com um ato de misericórdia, arrependido, Ele vai me perdoar e vai me isentar de toda a dívida. É aqui que a gente entra, tá? É uma outra coisa muito importante, né? Eu falei das duas: o reconhecimento e a humildade para pedir, para clamar pelo perdão. E depois entra uma outra que é de igual importância, que engloba todas as outras duas, que é o ato que eu e você precisamos também perdoar. Porque senão, abra aí em Mateus capítulo 18, tá? Jesus fala de novo sobre isso. E nós vamos ler aqui, capítulo 18, que diz assim: versículo 21. Diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? O que Jesus respondeu? Não te digo até 7, mas quantas? Quantas? Ih, gente, o negócio é sério, hein? Vamos orar por essa mensagem, amém? Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo. E agora, mais uma vez, te pedir que o Senhor venha nos usar como canal totalmente substituído, falando aos nossos corações o que nós precisamos ouvir. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Aí, logo a seguir, Jesus começa a falar sobre uma parábola do credor incompassivo. Diz assim: por isso o reino dos céus, né, versículo 23, comparar-se-á a um certo rei que quis fazer conta com seus servos, e convocando a fazer contas, foi-lhes apresentado um que lhe devia quantos? Quanto?
eu vou falar já o valor disso aqui, 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem o quê? Vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida lhe pagasse. Só que não é mesmo ele sendo vendido, nem a resolver. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntimo o quê? Compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que era servo junto com ele, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Olha que o Senhor Jesus, ele pega, logo depois fala essa parábola. Vocês entenderam bem aqui? O que ele quis dizer com essa parábola? Não é? Porque ele viu a dificuldade que os seus discípulos tinham para perdoar e que nós também temos. Que nós também temos. Não pensa que você não tem dificuldade, não, que você tem. Você só não tem quando é uma pessoa que atinge a outra. Aí você fala, não, perdoa, que isso, uma coisa dessa. Uma coisa contra você, aí tu sobe nas tamancas. Não é verdade? Igual o pessoal fala aí. Mas ele pisou, foi no meu calo, não foi no teu. É ou não é? 70 vezes 7 é um sentido figurado. Porque ninguém vai te dar 490 pancadas num dia. É ou não é verdade? Não é? Senão tu morre. Mas o que ele quer dizer? Independente da quantidade de vezes que uma pessoa te fere, você precisa o quê? Ih, Jesus amado. Foi o que Jesus quis falar ali? Foi ou não foi? Amém? E aí, o que ele faz? Para que os discípulos entendam a gravidade disso. O quê? A gravidade. Você perdoar alguém não é uma questão de ato de misericórdia e compaixão com o outro. É uma questão de ato de misericórdia e compaixão para consigo mesmo. Quanto isso aí, gente? 340 mil quilos. Quanto é isso em dinheiro hoje, gente? Passa de bilhão. Nem que vendesse ele, a mulher, os filhos, não ia dar para pagar. Quem entendeu? Por isso que o Senhor, ele falou assim, não, vai, quando você puder me paga, porque ele sabia que ele não teria nem que trabalhasse a vida toda capacidade para pagar. Então o Senhor lhe perdoou. Fala comigo, ele perdoou, porque o servo devedor não tinha como pagar. Assim acontece comigo e com você. Cada pecado que nós cometemos, não pensa que não cometeu, cometeu, não é maior do que o do outro irmão, e nem menor. Todo pecado, o salário dele qual é? A morte é uma vida. Então, quando ele vê isso, ele pede, clama, me perdoa, tem misericórdia, ser compassivo, aí ele vai e perdoa, de íntima compaixão. É assim que Deus faz comigo e com você, quando olha para os nossos pecados, nossos erros, a gente vacila, tenta arrumar desculpa. Não é verdade? Quando você pega no erro, a primeira coisa que você fala é que se cobrir de argumento para se justificar. Mas quando a gente entende que nós somos devedores, porque nós somos responsáveis, que é muito importante, nós vamos para o nosso interior, vamos lá e clamamos a Deus, Senhor, perdoa o nosso pecado, perdoa os nossos erros. Aí Deus vem e perdoa você, não porque você se justificou, mas porque você sabe que você é devedor. Fala comigo assim, nada, absolutamente nada, justifica o meu pecado, a não ser o sangue de Jesus. Nenhuma razão sua justifica o teu pecado. Pecou porque quis. Filho porque aquilo, não é isso? Pecou porque quis.
Ninguém bota a faca no pescoço de alguém e fala, você vai pecar. Senão você não seria pecado. Você está sendo impulsionado por aquilo. Não é verdade, a tua vida. Então, todo pecado, seja pequeno ou grande, nós pecamos porque nós temos a natureza pecaminosa. Então, todo pecado, a dívida é de quem? É nossa. Então, não sabe? Mas foi porque fulano conduziu. Porque ele não para. Vamos parar por aqui, porque Jesus nunca falou isso. Quando ele chama Adão, ele fala, por que tu vacilou? Minha mulher. E a mulher, por que tu vacilou? A serpente, por que tu vacilou? Hein? Aí não tinha mais ninguém. Quem entendeu bem aqui? Mas se tivesse alguém, ia botando culpa. Essa é a natureza pecaminosa do ser humano. Primeira coisa é colocar a culpa nos outros pelos seus erros. Quem entendeu bem aqui? Amém? Amém? Tá essa violência no mundo porque é dos outros. Tá isso no mundo porque é sempre os outros. Sempre os outros, gente. Os outros é horrível, né? Os outros são capeta, não é verdade? Gente que é bom. Não é verdade? Não é? Então é importante a gente entender isso. Então, o que Jesus mostra? Que ele foi até ali e pediu misericórdia, o Senhor perdoou-lhe uma dívida impagável, ele sai dali e encontra um outro amigo que lhe devia 100 dinheiros. 100 dinheirinho, 100 reais. Devia 1 bilhão, foi perdoado. 100 reais ele agarrou, cara, vou te sacudir, seu vagabundo, safado, mal pagador. Quem está entendendo, diga amém. Aí o que o rei faz? Ficou sabendo, né? Alguém foi lá, sempre tem alguém, fala, sempre tem alguém que vai contar, tá? É ou não é? E no nosso caso, com Deus, pode ter certeza que ele sabe tudo. E aí, é mesmo, ele fez isso, chama ele aqui. Olha, rapaz, eu perdoei aquela dívida toda, você não teve compaixão do teu irmão, teu conservo, que devia tão pouco para você. Pega ele, cadê a dívida dele? Cadê a dívida dele? Então agora tu vai para a cadeia, vai para a prisão e só vai sair de lá quando pagar tudo. Quando é que ele ia pagar? Nunca. Aí olha o que Jesus fala no final. Assim o vosso Pai Celeste fará com vocês, se não perdoarem do coração a dívida do irmão. O perdão que você oferece para alguém, não pensa que você está beneficiando alguém. Você está beneficiando a própria vida. Porque quem quer que Jesus fale a verdade aqui? Quem quer, gente? Então, quando você não perdoa, toda a tua dívida de pecado volta para as tuas costas novamente. Tem gente levando pancada na igreja, e é bem feito. Tudo que Deus faz é bem feito. Porque não consegue perdoar a dívida do outro, e Deus perdoou tanta lama. Às vezes a pessoa cometeu até erros piores, mas não consegue perdoar. Então, esse esclarecimento que Jesus dá aqui, olha o que ele fala lá, eu preciso falar isso, né? Lá no Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos devedores. Aí, no final do Pai Nosso, o que ele fala? Porque se vocês não perdoarem as ofensas dos outros, tampouco o Pai perdoará as vossas. Tampouco. É um ato, só acontece uma coisa se outra acontecer primeiro. No direito é sine qua non, não é isso? Só acontece uma coisa se acontecer outra primeiro. Não tem pipoca se não tiver milho. Então, se não tiver milho, não tem pipoca. Estou sendo claro aqui, gente? Você só é perdoado se o teu coração estiver disposto a perdoar, senão o teu pecado está contigo. Não pensa que Deus perdoou, não. Ele perdoou, mas a dívida volta. Jesus falou ali, é heresia, isso ele que falou. Por 2 vezes eu citei aqui. Primeiro no Pai Nosso, que foi direto. E a outra ele dá até uma direção aí. Ele fala, quantas vezes eu preciso perdoar? 7. Que 7, rapaz? 70 vezes 7, esquece isso. E ele começa a contar logo essa parábola, para eles entenderem bem, para eu e você não entender. Então, o Senhor nos perdoou muita coisa. Ele nos perdoou dívidas que nos levariam para o inferno. E agora, quando alguém nos ofende, a gente não consegue ter perdão. Isso leva a gente para onde? No inferno. Fala comigo, a falta de perdão no meu coração
para com quem me ofende, faz com que o que eu fui perdoado volte para a minha vida. Voltou para a vida daquele servo lá? Voltou? Voltou. E volta para mim e para a sua também. É importante a gente entender isso. Por que a gente tem dificuldade de perdoar, gente? Por quê? Porque, na realidade, nós costumamos valorizar sempre aquilo que é nosso, que é próprio. A sua dor é maior do que a do outro. Você errou porque, poxa, alguma coisa aconteceu e conduziu você até ali. Não é verdade? Né? Sempre pensa isso. As suas falhas, porque você é um ser humano. Eu sou humano, não consigo ser perfeito. Tem até uma música que fala isso, né? Não tem uma musiquinha? Aí o pessoal pegou isso como mantra. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vai nessa. Entendeu? Né? Quem está entendendo, diga amém? Então, as suas falhas são sempre assim. Aí você pensa assim, poxa, como uma pessoa não consegue me perdoar? Não tem misericórdia de mim? Será que não vê o que eu passei? Não vê minha dificuldade? Porque você está acostumado, ser humano, a valorizar aquilo que é próprio, que é dele. Entendeu bem, gente? Aí, quando alguém bate na tua porta pedindo perdão por algo que fez, às vezes, muito menos do que você se sente supervalorizado naquilo. Como é que fulano pôde fazer isso comigo? Como é que ele pôde me tratar desse jeito? É ou não é verdade? Você se sente ferido o teu ego. O teu quê? Ego. Fala comigo. O ego, supervalorizado, é egoísmo. Então, você não consegue ver o sofrimento do outro, ver a dívida do outro, ver o problema do outro, você só vê o seu. Já viu essa pessoa que só vive reclamando? Que ela nunca tem ouvido para os outros, se os outros têm que ter ouvido para ela? Quem já viu isso aí? Claro que aqui não tem ninguém assim. Não é? Todo mundo aqui, né, é altruísta, não é verdade? Todo mundo aqui leva a cruz um do outro, glória a Deus, né? Aleluia. Amém? Só tem ouvidos aqui, ninguém tem boca para falar, né? Amém? Então, o problema é que o ser humano, ele a atitude desse servo ali, porque ele era egoísta, ele só estava vendo a dívida dele, a dificuldade dele, o problema dele, mas ele não parou para pensar no problema do outro, na dificuldade do outro. E olha, poxa, eu tive compaixão de você, o que Deus fala, e você não vai ter compaixão do teu irmão? Então, nessa atitude nossa, nessa atitude de egoísmo, nós nos perdemos, porque a gente começa a valorizar sempre os nossos sentimentos, nossas emoções, tudo que é nosso a gente valoriza. Mas não consegue valorizar o que é dos outros. Aí tem dificuldade em perdoar. Deu para entender bem? E quando você não perdoa, olha só o que acontece, que é terrível, né? Volta a dívida para a tua vida. E aí a pessoa começa a ficar rancorosa, amargurada. Deu para entender bem? Um abismo chama, outro diabo entra de novo na vida da pessoa, porque ele pega a legalidade. Opa! Tu acha que não tem gente para te caguetar, não? É ou não é? O que ele não falta é o quê? Caguetar. Tu vai lá, ele vai lá, ó. Não pode abençoar, não. Como é que abençoar? Não conseguiu perdoar o outro, conseguiu ajudar o outro. Aí volta para a nossa vida. E isso é um perigo. Por que é um perigo? Porque, na verdade, às vezes, Deus dá tempo para você parar, pensar, ouvir uma palavra igual a essa. Quem está entendendo, diga amém. Deus te dá um tempo, eu vou dar um tempo para você ouvir essa palavra, tá? Para você não se dar mal. Não vou mandar os verdugos na tua casa agora, não. Verdugo eram os carrascos que lançavam na prisão e ainda dava açoite. Tá? Não vou lançar, não. Vou aguardar. Aí o que Jesus fala lá para a igreja? Dê-lhe tempo para que se arrependesse. E não perdoar é pecado. Não perdoar é mostrar que não tem um coração igual de Deus, coração perdoador. E eu e você precisamos entender isso na nossa vida, abrir mão do nosso ego, do nosso direito de ressentir. Mas fulano me fez isso, para com isso. Fez, acabou, não perdoou. Não pode perdoar de boca para fora. Quer ver? Mas olha só o que Jesus fala ali. Ó. Não, eu já perdoei. Outro dia eu falei aqui. Mas ele lá e eu cá. Olha o que diz aqui.
assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão. Tem que perdoar de quê? Ih, meu Deus, aí dá ruim. Não perdoar de quê? Do coração. Não, perdoei, mas não quero nem ver. Já imaginou Jesus falar para mim e para você isso? Eu não perdoei, mas quero bem longe. Longe de Jesus está onde? Hein? No inferno, gente. Eu não perdoei, mas não quero nem ver. Não vê Deus, meu filho, porque ele está vendo o diabo. É ou não é? Sofrendo lá com ele no inferno. Entendeu? Então não existe isso. Por isso que os discípulos pediram, acrescenta-nos o que mais? Fé. Porque é preciso ser uma atitude de fé para perdoar, porque você vai ter que vencer o teu egoísmo, vai ter que vencer a tua arrogância, a tua vaidade, o direito de ressentir. Amém? Fala comigo assim. Quando eu perdoo, eu abro mão do meu direito de ressentir. Isso é uma bênção para a nossa vida. Porque toda vez que você ressente, diz o que é, sente de novo. É ou não é verdade? E aí, se você ressente, você está sentindo a dor de novo. Então, o teu coração ainda não perdoou. Porque quando perdoa, não sente mais. Todo mundo, a pastora Marita sempre fala aqui, não, vamos fazer uma cura interior. Quem vai falar? Né? Antigamente, a cura interior era umas palmadas que eu tomava da minha mãe. Entendeu, né? A gente errava, ela bota a mão aí, aí curava rapidinho o interior. Ela não é. Quem já teve essa cura interior aí? Mas no caso dela é mais meio que tal, mãe, mas no meu caso a cura era bem, rapaz, mas era uma cura que vinha com rapidinho, sabe? Ela não é. Gente, não tinha nem condição de ressentir. Eu podia ressentir de novo outro dia quando vi os lombos doendo, mas na realidade só isso, o coração estava limpinho. É muito importante a gente entender isso. Deus, Ele quer que eu e você tenhamos o mesmo coração de Jesus Cristo, capaz de perdoar. Perdoar, como eu já falei outro dia aqui, não sei se eu falei aqui, é o ato maior, mais sublime de doar. Entendeu bem? De fazer o quê? Eu falei só, não sei se falei aqui ou falei com jovem, no culto de jovem. Falei aqui sobre essa questão? Não, né? Eu estava falando aí, cadê o Douglas? Está aí? Douglas que é químico, né? Está lá com as crianças. Quando as pessoas, a capacidade, né, que tem de, por exemplo, um elemento, né, de ele se aglomerar para formar uma molécula, tem um limite. Você tem o clorato e tem o perclorato. O perclorato é o máximo que pode. Não é isso aí, gente? Quem fez química? Cadê o pessoal que fez química? É isso mesmo? Se eu errar, me ajuda, tá, gente? Eu não sou químico, não. Mas é o máximo que pode ter, né, de composição de uma molécula. A partir dali, se botar mais alguma coisa, desmancha e perde a composição. Então, quando você vai fazer uma coisa, aquilo está feito. Então, quando é algo acima do feito, é o quê? Perfeito. Esse sufixo entrou ali, entendeu bem? Perfeito. Então, o egoísmo, ele quer só para si. O contrário do egoísmo é o doar. E o máximo de doar? Perdoar. Por isso que o perdão é algo característico de Deus. Quem entendeu bem aqui? E Deus também quer essa característica no meu e no teu coração. Amém ou não amém? Então, o máximo do amor é o perdão. Perdoar. É você estar se doando o máximo, direito de ressentir, toda uma dívida gigantesca que eu tenho, Deus nos perdoou primeiro, para que depois nós possamos perdoar o próximo. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Falei besteira aí, menina? Não, né? Glória a Deus, não. Né? Amém? Então, o ser humano, sem Cristo, ele ressente, tem raiz de amargura, ele não perdoa, porque, na realidade, ele é egoísta, ele pensa em si, não pensa no próximo. Quando a gente encontra Cristo, a gente vê que Cristo não pensou em si, pensou em nós primeiro. Se ele pensasse em si, ele não ia para a cruz. Quem entendeu bem aqui? Amém?
Então, quando Cristo, né, ele fala comigo, com você assim, ó, vocês querem entrar no céu? Então o coração tem que ser igual ao meu. Se eu perdoei, vocês também precisam perdoar, porque senão meu Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Isso é sério. Antes de tudo, de ser um ato de misericórdia com os outros, é uma misericórdia conosco, consigo mesmo. Quem entendeu bem aqui? Quando nós perdoamos, você está sendo misericordioso com você. Porque nas bem-aventuranças diz assim, bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque alcançarão misericórdia. Então, quem não tem misericórdia, não alcança misericórdia. Estou sendo claro aqui ou não, gente? Alguém entendeu bem essa mensagem? Para fechar, eu vou ter que fechar com o Tiago. Tiago, ele é muito mais duro e ele fala assim, olha, o juízo será sem misericórdia para quem não tem misericórdia. Então a misericórdia de Deus só me alcança se eu tiver misericórdia. Deu para entender bem? Amém? Mas essa recíproca é fiel e verdadeira. Glória a Deus. Então fala comigo assim, me ajuda, meu Pai, a perdoar toda e qualquer ofensa, porque eu não posso carregar o peso da minha dívida, nem dos meus pecados. Gente, não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Isso é um ato de misericórdia para a tua vida, não é para a vida do próximo. Então, se existe alguma coisa no teu coração, algum ressentimento, alguma mágoazinha pequenininha, tira hoje do teu coração, porque alguma coisa pode estar até travando a tua vida, tirando saúde emocional, sentimental, que tem um capeta cobrando. Quem entendeu bem aqui? Amém? Por isso que Deus trouxe você hoje aqui, para que você pudesse ser liberto de tudo em nome de Jesus. Fala comigo assim, toda a minha dívida hoje já foi paga na cruz e não vai voltar para a minha vida. Já ficou no passado, lá na cruz do Calvário. Quem está entendendo bem aqui, amém? Então fica de pé nesse momento.